participarem nas perguntas e respostas. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Ricardo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer a presença de todos por estarem aqui, né, se deslocarem nessa sexta-feira para estudar um pouco de teosofia, né. O título da palestra é Introdução à obra Voz do Silêncio, e não A Voz do Silêncio. Por que introdução? Porque esse livro, apesar de ser um livro muito pequeno, tem cerca de 79 páginas, é um livro muito profundo, né? Como bem disse o Ricardo, esse livro ele é um dos maiores clássicos da literatura esotérica do mundo, né? Então seria uma pretensão minha de tentar abordar em toda a sua profundidade esse livro em uma palestra. Então, de antemão, né, eu já me desculpo por não abordar todo o livro, né? E fica já também de antemão um convite para que vocês adquiram o livro, para que aí sim, em suas casas, vocês possam se aprofundar com maior detalhe. A Voz do Silêncio, esse livro foi escrito por Helena Petrovna Blavatsky, que está aqui no quadro, né, fundadora da Sociedade Teosófica, juntamente com o Coronel Olcott, também fundador da Sociedade Teosófica. Ela escreveu esse livro em 1889, dois anos antes do seu falecimento. Ela veio a falecer no ano de 1891. Esse livro aqui no Brasil, ele foi traduzido por Fernando Pessoa. Na sua primeira edição, quem o traduziu foi Fernando Pessoa. Uma curiosidade com relação à Voz do Silêncio é que quando Blavatsky, na França, começou a escrever, ela não tinha nenhum material na mão dela. Ela escreveu tudo de cor e salteado. Quem conta essa história é Anne Besant, que estava com ela na França, e em uma madrugada inteira ela escreveu esse livro, A Voz do Silêncio. Ele foi escrito, A Voz do Silêncio, ela teve essa facilidade de escrever A Voz do Silêncio por conta dos sutras. Ele originalmente, A Voz do Silêncio, ele está escrito em sutras. E sutras no Tibete ou no próprio Oriente são trechos que você vai repetindo constantemente. Então, que induz a prática da repetição e facilita a memorização. Então é muito comum você ir em monastérios tibetanos e você vai ver os monges virando lâminas e lendo aqueles textos repetidamente, full time, sem parar. Isso gera a facilidade de memorização, e foi por conta disso que ela conseguiu trazer esse texto de cabeça, né, para o Ocidente. O título original do livro não é A Voz do Silêncio. Ele chama Os Preceitos de Ouro. A fonte aonde ela foi beber para trazer esse livro é a mesma fonte de onde ela bebeu para trazer as Instâncias de Dzian. As Instâncias de Dzian é uma outra obra que deu origem à doutrina secreta. E muito provavelmente a razão de existir a Sociedade Teosófica, né? No original, o livro Os Preceitos de Ouro, ele é formado por 90 tratados. Ela conseguiu decorar 39. Ela não conseguiu
decorar e trazer os 90, né, de cabeça. Mas já é um grande feito, né? Você decorar e Annie Besant, quando ela relata que o texto, ela diz que não há erros, ela está perfeito a escrita do livro, né? Alguns textos contidos no livro são muito similares ao que a gente encontra dentro de alguns Upanishads. Os Upanishads são textos hindus, que são explicações dos Vedas, e também a gente vê alguns trechos similares ao Bhagavad Gita, que faz parte do épico Mahabharata. Segundo Blavatsky, alguns dos textos contidos na Voz do Silêncio são textos pré-budistas e outros vieram depois. Eles estão escritos na língua Senzar e em ideogramas. A língua Senzar, segundo Blavatsky, é o sânscrito arcaico. Olha isso, para mim foi impressionante, porque o sânscrito já é arcaico. Né? Já é uma língua, sei lá, anos, deve ter mais de 10 mil anos o sânscrito. Então, o Senzar é o sânscrito arcaico. Segundo outros historiadores também, dizem que o Senzar ele era a língua mais falada na Atlântida. Tá? E aqui a gente vê algumas dessas lâminas, né? São os sutras ficam escritos dessa forma aqui, né? Então fica um e você vai tirando da frente e vai lendo, né? Aqui a gente vê a figura dos dois mestres de sabedoria que inspiraram a Blavatsky na criação da Sociedade Teosófica, né? E, naturalmente, na escrita de toda a literatura que ela escreveu. Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, Doutrina Secreta e muitos outros mais. A gente vê aqui... A gente vê aqui à direita o mestre Moria e aqui à esquerda o mestre Kutumi. Fui no Google Maps e tirei esse print screen para a gente entender a dimensão desse trabalho. Porque às vezes a gente fala assim, essas coisas, né? Ela foi lá no Tibete, como se né? Como se a gente estivesse indo no bairro aqui do lado. Mas eu fiquei uns 30 minutos observando esse mapa. Naquela época, há 100 anos atrás, não tinha avião, não tinha carro, não tinha meio de transporte. Você tinha navio a vapor, jegue, burrinho, cavalo e trens, né? Então, se a gente imaginar, aqui é a Europa, né? Aqui é a Europa. Detalhe, ela recebeu esses textos na estadia dela no Tibete. Então ela saiu daqui da Europa, veio passando por aqui, que a gente tem o Irã, Afeganistão, Paquistão, a gente entra na Índia, aqui está o Nepal e aqui está o Butão. Essa partezinha branca aqui é uma cordilheira imensa. Inclusive aqui, eu não sei qual local exato, está o maior pico, a maior montanha do planeta, que é o Everest, né? Então, por 3 vezes ela tentou entrar aqui nessa região aqui e não conseguiu. E entrou como? De camelo não, de burrinho, de jegue, né? E uma outra dificuldade que ela teve também para entrar foi por conta dela ser mulher, né? Então, os próprios chineses, tibetanos, mongóis não aceitavam, né, uma comitiva de um monte de homens e uma mulher no meio. Então ela teve que se vestir de homem mesmo. Ela se vestiu de homem e conseguiu passar e conseguiu entrar no Tibete. Ao entrar no Tibete, aqui, ó, essa foto é uma foto de, deve ter uns
80 anos, 80 ou 90 anos, exatamente dessa forma. Tá? Então imagina o esforço, né? A dificuldade para se chegar até esse local. E ela foi para lá para quê? Para se encontrar com o mestre Kuthumi. Que esse encontro, toda essa história dela com os mestres, dá um tema para uma outra palestra também, que a gente não vai se adentrar aqui no caso, né? Esse foi o mosteiro que ela chegou, é um dos mosteiros mais famosos do Tibete, mais conhecidos, né? De onde saiu o Dalai Lama. Inclusive, em uma das edições do Dalai Lama, se eu não me engano, em 1929, o próprio Dalai Lama pediu para reeditar A Voz do Silêncio, e ele faz um prefácio, tá, desse texto. Tamanho a importância do texto. Aqui nesse mosteiro não, é mosteiro, né? Aqui nesse mosteiro ela encontrou com o mestre Kuthumi, e daqui ela foi viajando por diversos outros mosteiros, e inclusive no ashram dos mestres. Ela permaneceu no Tibete durante cerca de 3 anos. Tá? E nesses 3 anos foi aonde que ela aprendeu tudo o que ela escreveu dentro da Voz do Silêncio foi o que ela aprendeu lá no Tibete. O ensinamento contido na Voz do Silêncio, ele é preservado pelo budismo tibetano Gelupa, ou o budismo Mahayana. Maha de maior, Yana veículo, então veículo maior. Segundo a Blavatsky, o budismo Mahayana, que é o budismo tibetano, ele é o responsável por preservar essa doutrina primordial com a sua maior pureza. Que doutrina primordial é essa? A própria doutrina do Buda. Né? O budismo tibetano é aquele que tem mais preservado na sua essência esse ensinamento primordial. Só que mais para frente a gente vai perceber que esse ensinamento primordial, ele se mistura com outras tradições e são muito similares, como foi dito ali no Bhagavad Gita, né? Então, a gente consegue fazer convergências e correlações com outras tradições, inclusive tradições do próprio Ocidente, né? A Voz do Silêncio, como eu disse, ele é um livro pequeno, ele é composto por 3 fragmentos. Então, o primeiro fragmento é chamado A Voz do Silêncio, onde ela se propõe a explicar o que é a Voz do Silêncio, né? O que é essa Voz do Silêncio. No segundo fragmento é chamado Os Dois Caminhos. E o terceiro fragmento são as 7 portas, ou 7 portais. Uma coisa importante de se dizer aqui é que tudo que está escrito na Voz do Silêncio refere-se à consciência humana, o desenvolvimento interior do homem. Nada que está escrito na Voz do Silêncio tem relação com questões externas. Tá? Então, tudo tem relação com o homem interior. Como eu disse, não dá para a gente falar do livro inteiro, então eu peguei alguns trechos de cada fragmento para a gente abordar, e já deixo o convite para vocês adquirirem o livro depois e lerem na íntegra. O livro começa assim: estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos id inferiores. Id ou siddhis são poderes latentes no homem. Então, essas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos siddhis inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá de aprender a natureza do dharana. A voz de nada é a voz do ser, o som sem som, e compreendê-la terá de aprender a natureza do dharana. Dharana é
concentração. Então, aprender a natureza da concentração. O livro ele trata de instruções que levam ao quê? Ao discípulo, ao estado do nirvana, que leva à iluminação. Então ele vai abordar todos esses estágios, tá? Até o mais avançado, que está muito além do nosso estágio atual de evolução. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. A mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate a assassina. Então essa frase ela é célebre, principalmente no meio teosófico, é muito repetido, né? A mente é a grande assassina do real. Porque na tradição é sabido que a mente ela é responsável por nos manter presos no mundo da ilusão. Mais para frente a gente vai entender isso. Porque quando para si mesmo a sua própria forma parece irreal, como parece ao acordar todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Então aí já é um convite da gente tirar o olho do externo e voltar concentração, né? Focar no reino interno. Em busca do quê? Do verdadeiro, né? Do Sat. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos da carne, tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir a imagem, o homem tem que se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Aqui é a primeira vez que aparece o termo alma. Então, alma a gente pode traduzir de diversas formas. O que seria alma, né? A gente pode traduzir como ser, a gente pode traduzir como ser superior, né? Como alma mesmo. Né? Tem de se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Então, para que a gente possa ouvir esse ser interno que está dentro de nós, é necessário tornar surdos os rugidos e os gritos dos elefantes. Então, todos os sentidos externos têm que ser apaziguados, silenciados, para que a gente possa começar a escutar aquilo que há de mais sagrado e puro dentro de nós. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso. Falador silencioso é cheio de... esqueci agora o termo. Paradoxos, obrigado. Como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor, porque então a alma o virá e poderá recordar-se. E então o ouvido interior falará e dirá: se a tua alma sorri ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro de sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do teu castelo de ilusão é tudo aquilo que a gente acredita ser verdadeiro. Tudo aquilo que na nossa vida a gente acredita ser real é ilusório. Se a tua alma
inclusive o corpo, tá? Se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que a liga ao mestre, sabe ao discípulo que a tua alma é da terra. Então aqui ele está falando ainda da maioria de nós, né, que estamos ligados no mundo. Então a gente ainda não despertou para esse lado interno. A gente ainda não acordou para buscar o falante silencioso que está dentro de nós. Então, se a tua alma, ele diz lá, né, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne, o que que é? Estou no meu corpo, estou festejando o mundo, né? Estou curtindo o que a vida tem de melhor, né? Estou curtindo a vida, então a sua alma é da terra. Enquanto você tá voltado para o mundo, você é do mundo. Quando ao tumulto do mundo, a tua alma que desabrocha dá ouvidos, quando a voz clamorosa da grande ilusão a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira como uma tartaruga tímida, para dentro da concha da personalidade, sabe ao discípulo que o seu Deus silencioso, a tua alma é um sacrário indigno. Então aqui mostra a separatividade mesmo, né, que a gente não está percebendo ainda nesse princípio superior dentro de nós. Essa terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei, para se tornar o conhecedor da personalidade total, aqui ele coloca personalidade com P maiúsculo. E às vezes a gente vai perceber, ó, tá vendo? Personalidade com P minúsculo. Toda vez que tiver personalidade com P minúsculo, está falando da personalidade terrena. Toda vez que falar com personalidade com P maiúsculo, está falando do ser supremo. Ou da individualidade suprema, né? Para se tornares o conhecedor da personalidade total, tens primeiro que conhecer a personalidade. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, tens de abandonar a personalidade à não personalidade, o ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é o A1 através das eras eternas. Então aqui está sendo muito claro, né? Para que a gente se encontre e faça esse casamento alquímico com o nosso ser interno, nós temos que abandonar a personalidade terrena. A maioria das pessoas, quando a gente fala isso, ficam com medo, né? Nossa, mas como assim? Eu vou morrer? Então não é bem isso. Na realidade, a coisa está mais ligada com a questão de apego, mais ligada com a questão de identificação, né? Cavalga a ave da vida, se queres saber. Abandona a tua vida se queres viver. Olha que doido isso, né? Abandona a tua vida se queres viver. Como é isso? Abandona a tua vida. Aquela vida que você acha, primeiro, que é tua. Segundo, aquilo que você chama de vida, aquilo que a gente chama de vida, não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida eterna. O que a gente chama de vida é ilusão. E vai perecer. Tudo que nasce nesse mundo acaba. Essa é uma realidade. Não é uma realidade, é um fato absoluto. Fato absoluto verificável. Qualquer coisa que surge nesse mundo desaparece. Tudo que nasce morre.
3 salas, ó candidato peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara. Mara é o rei da ilusão. É o dono desse mundo. Que muitos orientais chamam de inferno, inclusive. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados até o 4º. E daí até aos 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se querem saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os. 3 salas, 3 estados, até o 4º. Aqui é muito interessante. Eu desenhei um gráfico para tentar explicar isso. Esse primeiro estado é chamado de Jagrati, que é o estado de vigília. Aqui a gente está falando de consciência, tá? O que é consciência? Eu estou consciente que eu estou falando agora. Vocês estão conscientes que vocês estão aqui. Certo? Vocês estão conscientes que vocês estão vendo esse PowerPoint. Alguém está inconsciente disso? Daqui? Não. Então isso chama-se estado de vigília. Nossa consciência está aqui agora. O segundo estado, Svapna, chamado estado de sono. A gente dormiu, foi para a cama. Estamos aonde? Estamos, quando eu digo estamos, consciência. Aonde a nossa consciência está? Está voando, está brigando lá, está pulando de prédio, sei lá. Sonho. Fala, nossa, mas é sonho, mas a sua consciência está lá. Tanto tá que você lembra quando você volta, quando você acorda. A gente não lembra do sonho? Então esse é um segundo estágio de consciência, tá? Vão ter gente que vai falar assim, ah, Luciano, mas eu não sonho. Eu nunca sonho. O fato de você não sonhar não é prova de que você não está consciente lá. Porque o fato de você não lembrar que você não está consciente, que você não estava consciente no sonho, é uma questão de memória. Porque quando a gente acorda, faltou-me memória para lembrar o que aconteceu lá. Mas quando a gente estava dormindo, em sono, a gente estava lá. Então, consciência. Terceiro estado de consciência, estado de sono profundo. Aqui não tem. Aqui é um pouco mais letárgico, tranquilo, paz. Aquele sono profundo mesmo, que a gente apaga. Cadê a consciência? Sono profundo é como você. Aquela coisa que você vai deitar, olha assim, né? O relógio, 11 horas. Fechou, abre o olho, 7 horas da manhã, sabe? Você, parece que não, o tempo não passou. Ou passou muito rápido, né? De 11 horas você abre o olho, já são 7 horas da manhã, caramba, nem dormi. Não, você estava em algum lugar. Então, não há resquício de... A consciência foi tão profunda que não traz resquício para a memória. Aí você fala assim, mas como é que você pode provar que eu estava consciente lá, nesse sono profundo, ou que existia consciência lá? Novamente, a nossa memória ele é um instrumento bem ruim. Basta a gente voltar aqui um mês atrás e falar assim, um exercício simples. Aonde eu estava às 8 horas da manhã, há um mês atrás. Alguém lembra? Exatamente o que estava fazendo às 8 horas da manhã, um mês atrás. Se você não tiver nenhum fato que te marque, simplesmente você não lembra o que aconteceu. Eu não sei o que eu estava fazendo, não lembro nem o que eu comi ontem. Mas quando você estava lá, alguém lembra aqui com 2 anos de idade o que estava fazendo? Será que um bebezinho, olha um bebezinho olhando para a mãe, quando ele vai mamar, ele está inconsciente? Está todo feliz olhando lá com aquele olhão grande, olhando para a mamãe, e a mamãe olhando para ele. Ele tá olhando para a mãe. Dá risada, não dá?
Aquela risadinha que ele dá não é de alegre, porque ele está consciente, ele está vendo a mãe. Só que eu não lembro de eu fazendo isso com a minha mãe. Eu estava consciente ou não? Então a consciência, ela sempre está. O fato é que nós não temos memória para lembrar. O quarto estágio, dito na voz do silêncio, é o estado sono sem sonhos, turiya. Aí a gente faz uma comparação também bem interessante com a tradição do Advaita Vedanta. O sábio Ramana Maharshi, ele fala muito bem desses 4 estágios aqui, de consciência. Ele chama o estágio de turiya como o estado natural. Segundo Ramana Maharshi, nós somos isto daqui. Tudo isso daqui para baixo é ilusão. O que nós somos verdadeiramente aqui é aqui, ó. Turiya. Ops. Então, 3 salas, ó cansado peregrino, conduz ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados, que a gente acabou de falar, até o 4º, e daí até os 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende. Aí fiz um outro gráficozinho. Eu gosto de desenho. Aqui eu desenhei 3 salas. A primeira sala que o texto fala é a sala da ignorância. Quem gosta de ritual, né, de ritualística, pode fazer algumas correlações com relação a essas 3 salas aí. Tá? Que naturalmente tem outros nomes, mas a ideia é a mesma. Sala da ignorância é a sala onde todos nós, seres humanos, ou a grande maioria, está. Nós estamos nessa sala aqui, ó. Sala da ignorância. O sala do não saber. Grande parte da humanidade está nessa sala. O nome da primeira sala é ignorância. A avidya é a sala em que viste a luz, em que vives e has de morrer. Bebezinho, nasceu, mamou, cresceu, mamãe e papai, arrumou uma namorada, casou, teve filhos, netos, morreu. Nasceu, novamente, mamou, infinitamente esse mesmo processo. Então a gente vem aqui para esse mundo infinitamente, sem parar, roda de samsara. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Por que a gente não sai dessa roda de samsara? Porque toda vez que a gente nasce, a minha mãe olhou para mim, oi Lucianinho, tudo bem? Lucianinho, já sei que eu sou Luciano. Gente, já me deram um nome. Pronto. Né? Já deram um nome pro coitado. Aí ele cresce na escola, já recebe bullying. Ô, gordinho, ó, não sei o quê. Já começa a rotular o coitado. Né? Eu que era pequenininho, tinha uma cabeça desse tamanho. Sabe como era o meu apelido? Caixa d'água. Eu fiquei traumatizado com isso muito tempo. Ó, caixa d'água. Cara, eu não sou caixa d'água. Rótulos. E a gente vai acreditando nesses rótulos até morrer. Estamos lá no leito de morte. Ah, minha empresa. Que empresa, cara? Caixão não tem gaveta. Não tem empresa não, cara. Vai ficar para os outros. Vai ficar para o teu filho, a tua empresa, que vai administrar muito mal e vai quebrar a tua empresa. Segunda sala, a sala da aprendizagem. Vida após vida, aos trancos e barrancos, nós vamos aprendendo. Se você aprende por bem, você aprende por mal, né? Chega um certo momento que aonde que a gente se encontra? Nessa sala aqui, ó.
Aqui é a sala da onde? Do aprendizado, onde a gente está trocando, já estamos buscando por isso. O simples fato da gente estar aqui já é sinal que nós estamos nessa sala aqui, no mínimo, tá? Então aqui é a sala onde a gente começa a buscar conhecimento, informação, para tentar sair dessa roda da ignorância, para tentar sair desse mundo de ilusão. Porque a nossa alma, alguma coisa dentro da gente, chama. A gente não sabe explicar. A gente não consegue entender o porquê disso e a gente sai buscando, né? O nome da segunda sala é a sala da aprendizagem. Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. Por que ele fala isso? Aqui ele está falando no sentido esotérico. É um texto, a gente tem que lembrar isso, não é um texto para o povão. É um texto esotérico. A gente está falando do budismo esotérico. É um texto voltado para um iniciado, para um discípulo, ou para um aspirante de discípulo. Quando a gente entra na sala de aprendizagem, que a gente começa a buscar assuntos esotéricos, começa a entrar em ordens, começa a ir para o espiritismo, começa a ir para o catolicismo, vai buscando, vai em tudo que é lugar. E a gente vai aprendendo, vamos assimilando, né? Encontrará as flores da vida, porque você vai, quando você começa a estudar esses assuntos, você fica deslumbrado, fala, oh, nossa, eu começo a achar que eu sei mais que o outro, né? Começa até a esquecer que faz tempo que eu saí agora da sala da ignorância. Faz tempo que eu saí agora, foi um trocadilho, foi um xiste. Então, a sala da aprendizagem, a gente começa a aprender questões esotéricas. Eu não estou falando de universidade, não estou falando de conhecimento mundano, eu estou falando de questões espirituais esotéricas. Ensinamento oculto. Quem procura, acha. A gente começa a pesquisar, se aprofundar, buscar. Começamos a colocar em prática, inclusive, algumas coisas que aprendemos, e aí começam a despertar alguns sentidos, percepções, intuições, né? O camarada começa a sair no plano astral, começa a ter percepções extrasensoriais, e aí ele diz, aqui ele está falando especificamente do plano astral, tá? Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. Serpente enrolada é o quê? É a ilusão do plano astral. Porque a gente está aqui no plano físico, estamos na vigília aqui, você começa a sair para o plano astral, acha aquilo lindo e maravilhoso, começa a encontrar um monte de seres, tudo colorido, né? Ai, que lindo! E fica iludido com aquilo. Aquilo também é ilusão. Você tem que ir para frente, deixa para lá, segue adiante. A terceira sala é a sala da sabedoria. É quando você já ultrapassou toda os perigos de Maia, da ilusão, e se encontra nessa sala. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar, sem praias, de Akashara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar segundamente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que é ali pela luz do sol da vida. Então, está falando aqui para a gente não ficar fogos da luxúria, né? Esse mundo aqui tem todo tipo de coisa boa para você aproveitar. Todo tipo. E para todos os gostos. Todos os gostos. Ele foi feito, esse mundo, para manter a gente aqui. Os atrativos desse mundo são infinitos. Então ele fala que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda sala,
Não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das peias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. É muito comum o camarada, né? Ele começa a aprender e começa a ficar versado nesse assunto. Vamos supor, saiu do corpo. Saiu do corpo, encontrou lá um mestre no plano astral e fica fascinado com aquilo. Não necessariamente esse mestre, o guru nessas regiões maias. Não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Porque o verdadeiro mestre não fica ali. É um mundo de ilusão. É ilusório. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o ser na sala da sabedoria, a sala que está para além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória imorredoura. Aquilo que é incriado está dentro de ti. Uma afirmação. Discípulo, assim como está naquela sala. Se queres possuí-lo, na sala da sabedoria, né? Se queres possuí-lo e unir as duas coisas, tens de despir os teus negros trajes de ilusão. Abafa a voz da carne, não deixes que qualquer imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a tua, para que assim as duas se fundam em uma. E tendo aprendido a sua ajinana é sabedoria, ajinana é negação, então é a não sabedoria. Abandona a sala da aprendizagem. Essa sala é perigosa pela sua beleza pérfida e só é precisa para a tua aprovação. Acautela-te, Lanu, discípulo. Não vá a tua alma, entontecida pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na luz enganadora. A luz enganadora é a luz astral. Então, quando a gente começa a abrir a percepção, a gente começa a ver as coisas extrasensoriais. E é muito mais bonito, teoricamente não, realmente é muito mais bonito do que o que a gente vê aqui. E é muito comum o iniciado ficar nessas regiões. Aquele filme é muito bom porque ele demonstra bem isso. Aquele ator que faleceu recentemente, Robin Williams, Além da Eternidade, né? Aonde a mulher dele vem a falecer e ele também vai junto, né? Ele se suicida e você vê que é todo plasmático, ele vê um monte de flores, ele voa. É um parquinho de diversão. É divertido ficar lá. É comum que quem está acostumado a sair do corpo querer ficar lá. Jorge Adum, que foi também um iniciado, escreveu diversos livros também, ele falava que no último livro dele, que ele escreveu, aliás, ele não conseguiu terminar o livro dele, se chama 48 dias próximo da morte, alguma coisa desse tipo, no mundo da morte, no mundo além. E ele estava na cama dele, e como ele já estava num processo já de desencarne, ele ficou escrevendo, ele não terminou o livro. É muito curioso, que se você arrumar esse livro, tem até na internet, você vai ver que o livro está pela metade, porque ele morreu no meio do caminho. Então o que ele escreveu no livro ele estava muito mais para lá do que para cá. E quando ele estava do outro lado, ele encontrava com umas pessoas e ficava batendo um papo. E a mulher falava para ele, que é uma mulher que acompanhava ele, que acompanhou ele nesse processo, falou, você tem que voltar. Ele falava, não quero voltar, quero ficar aqui. Porque é muito melhor, né? Só que é ilusório.
Esta luz brilha da joia do grande enganador Mara. Enfeitiça o sentido, cega o espírito e deixa o descuidado, naufragado e sozinho. A borboleta atraída para a chama da sua lâmpada noturna está condenada a ficar morta no azeite. A alma incauta, que não pode defrontar-se com o demônio, escarninho da ilusão, voltará ao mundo escrava de Mara. Lembra? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. A gente está falando de um processo de ascensão da consciência. Se a gente inicia esse trabalho, para quê? Para se iluminar. Essa é a meta de todo ser humano. Tornar-se um Buda. Pode falar, César. Só pega o microfone, César, por favor. Boa noite. Nós estamos na Sociedade Teosófica e o principal objetivo da Sociedade Teosófica é difundir a teosofia, que é a sabedoria divina, e fazer com que todas as correntes de conhecimento de todas as religiões tenham a possibilidade, a oportunidade de compartilhar a sua doutrina, e a gente, todo mundo vendo as várias correntes, vê a sabedoria que tem nisso tudo. Essas 3 salas, nós sabemos que Jeová fez Moisés, agora estou falando da Kabbalah, né, do judaísmo, que deu origem ao cristianismo, e nós do Ocidente somos a maioria cristãos. Então, quando a gente consegue enxergar o conhecimento esotérico no cristianismo, aí a gente consegue entender melhor o cristianismo. E quem deu origem ao cristianismo foi o judaísmo. E aquilo que você vê no Velho Testamento, que Jeová faz Moisés e disciplinando o povo, tem essa questão do templo, que também era dividido em 3 salas. Né? E o objetivo, você vê, as coisas mudam de nome, mas é mais ou menos a mesma coisa. A 3ª sala, no momento eu esqueci o nome, mas a 2ª era chamada de santo, que é um termo muito usado no judaísmo e no cristianismo, e a 1ª sala, santíssimo. Só entrava dentro do templo, ou seja, só podia trafegar nessas 3 salas os próprios sacerdotes. O povo não tinha acesso, ficava para o lado de fora. Nunca entrava o povo, só os sacerdotes. Mais um recado, né? Conhecimento esotérico não é para o povão, é para aqueles que realmente têm um compromisso com o ser, com Deus, levar a sério. Senão, a gente sabe o que dá. Começa a ter manipulação de energia, e a magia negra, essa coisa errada que a gente cansa de ver por aí. Na 1ª sala, só o sumo sacerdote que ia, nem os outros não podiam entrar, senão morria. E quando Jeová estava muito irado, dependendo do caso da iniquidade do povo, até o sumo sacerdote morria lá na 1ª sala. Tanto é que ele entrava com uma corda no pé. Se os demais sacerdotes percebessem que ele demorou do prazo, puxava ele e já estava morto mesmo. Né? E nessa 1ª sala, que era o chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, era ali que o sumo sacerdote recebia as instruções decisórias com relação à espiritualidade do povo. Né? Ali que era o chamado Unim Tumim, que era um mecanismo onde o sacerdote ele já entrava lá com uma pergunta para Deus. E aí Deus respondia através desse mecanismo, ou sim ou não. Né, o que lembra muito essa coisa nossa que nós estudamos na teosofia sobre o Budi. Que no plano Budi você recebe insights. Né? Então, quando você começa a relacionar uma coisa com outra, você começa a entender o que a Bíblia fala. Aí você começa a entender também melhor o que a sociedade teosófica tem ensinado. A teosofia fala que é comum a todas as religiões, só muda os nomes, mas está lá a essência. Vai variar de corrente de conhecimento para corrente de conhecimento, mas na essência está falando praticamente da mesma coisa. E esse termo Mara também é usado no Velho Testamento. Quando Moisés sai com o povo do Egito e está trafegando pelo deserto, tem uma fase que eles encontram uma região onde o povo estava passando sede, porque estava no deserto, não tinha água, e aí Jeová faz com que Moisés leve eles em um lugar que tem a chamada as águas de Mara. Aí o povo com sede vai e toma água, e a água está amargando. Né? Também é um aprendizado ali, né? Porque as águas o povo com sede quer beber água, quer satisfazer sua necessidade e vai tomar água, demorou tanto para tomar, quando vai tomar está amarga, não consegue matar a sede, né? Aí Jeová lá faz que eu não me lembro agora, ele dá não sei se é um pedaço de lenha que joga na água e a água volta a ficar doce, não me lembro agora exatamente o que foi que fez, e a água ficou doce e eles tomaram e mataram a sede. Quando a gente tem o conhecimento esotérico, a gente entende e a gente vê que é a mesma coisa que está falando aí.
Ou seja, essa fase do povo estava aprendendo que nessa nossa trajetória de aprendiz, a gente não deve se apaixonar, porque a gente recebe muita informação, muito conhecimento, a gente fica vaidoso. Exato. Só que você leva uma rasteira. A gente poderia lembrar que essa cobra enrolada, simbolicamente aí no pé da flor, como você nos explicou, tem essa coisa, que também poderia relacionar com essa questão das águas amargas. Você se iludiu, quando você vai ver, você leva uma rasteira. Então, é um recado para todo iniciante e todo aprendiz, que no mundo espiritual tem essa contradição constante, e você leva muitas rasteiras, mas que você tem que levantar e seguir adiante. Faz parte do aprendizado. Essa águas amargas dá esse recado para a gente. Você vê que é tudo bem próximo, né? Cada um de um jeito, mas está falando a mesma coisa. Porque é próximo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, César. Porque é próximo e faz todo o sentido o que você está falando, porque a gente está falando de uma tradição, de um ensinamento primordial. Sabedoria divina é uma verdade. Aqui, ó. Não há religião superior à verdade. Então, a essência de toda religião, de toda tradição, fala a mesma coisa. Por que a Sociedade Teosófica ela convida os seus membros, os adeptos, todo mundo que gosta de estudar teosofia, no seu segundo segundo objetivo da Sociedade Teosófica é o estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Para quê? Para você, com a comparação entre religiões, filosofia e ciência, chegar a essa conclusão que o César chegou. Né? Então, por que o sumo sacerdote, na terceira sala, só ele podia entrar? Porque ele era um iniciado. Ele está com os pés limpos. Então, tem a questão da purificação. Você está entrando no sancto sanctório. E chegando no sancto sanctório, para ele receber a palavra de Deus, de Jeová, ele tinha que falar o nome correto de Deus. Se ele não falasse, ele tomava um raio na cabeça. Está escrito isso na Bíblia. Né? Se passando pela sala da sabedoria queres chegar ao vale da felicidade, fecha de si para os teus sentidos a grande e cruel heresia da separação, que te afasta dos outros. Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maya e ilusão, do Pai universal, a alma, mas que o poder de fogo se retire para a câmara interior, a câmara do coração, e o domicílio da mãe do mundo. Aqui, ele está falando aqui, ó, mas que o poder de fogo, esse poder de fogo é a Kundalini, que é uma energia que está em todos nós, localizada no cóccix, aqui atrás. É energia criativa. Mas que o poder de fogo, a Kundalini, se retire para a câmara interior, a câmara do coração. Então, essa energia Kundalini tem que subir, passar por aqui e parar no coração. O domicílio da mãe do mundo. Então, do coração esse poder subirá até a sexta região. Do coração a energia vai subir para a sexta região, que é essa daqui. A região média, ao lugar entre os teus olhos. Quando é um chakra que tem aqui, né, na realidade. Quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre.
É só então que se pode tornar um que anda nos céus, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca as águas. Olha que bacana. O que ele está falando aí? Ele está falando que a partir desse momento que você ultrapassou a ilusão, que você venceu as emoções, que você se purificou, que você já não é mais iludido pelos teus pensamentos, que você controlou os teus pensamentos, você está acima. Você quem? A consciência. Então, pisa os ventos por cima das ondas. Então, o que são os ventos? São os pensamentos. E não toca nas águas. Águas, emoções. Antes que põe o pé sobre o degrau superior da escada dos sons místicos, tens que ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. Aqui eu não coloquei porque são diversas instruções para que você cumpra a meta e o objetivo. Então aqui são 7 maneiras que você tem que escutar. Ele vai falar o som da trombeta, o som da lira, e cada som ele representa um estágio que você vai ter que passar, que já é uma relação com o teu próprio ser interior, ou Deus interior. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então se entrega o aluno no único, se torna esse único e nele vive. Antes que possas entrar para esse caminho, tens que destruir o corpo lunar. Corpo lunar é o corpo, emoções e pensamento. E limpar o teu corpo mental, assim como o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. Aí entra a questão da purificação. Então, não dá para você entrar no sanctuário, não dá para você entrar em contato com o seu ser interno, que está no teu coração, se você não estiver purificado. Simplesmente a porta não abre. O carvalho do céu brilhando ao primeiro raio do sol no coração do lótus, quando cai na terra, torna-se uma gota de lama, torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos desonestos antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão, até que te matem. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar-se mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura observará o teu ser antes que te abasteças, antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Então, é a vigilância, é orar e vigiai. A gente tem que sempre tomar cuidado nesse caminho para não ser vítima dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ideias errôneas, né? Antes que o poder místico te possa fazer um Deus, Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. Então o processo de não identificação mais com o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos, eu já não sou mais ludibriado por Mara. Você não é que você mata. As emoções estão aqui. Estou com raiva, mas eu não sou a raiva. Quem está sentindo raiva é esse corpo. Eu não sou o corpo. A pessoa da matéria e a pessoa... Eu coloquei até em vermelho porque isso daqui é importante. A pessoa da matéria, Luciano, pessoa da matéria, e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem que desaparecer, não há lugar para ambas. Isso é condição sine qua non. Ou você é do mundo, ou você é do espírito. Escolhe. Não dá para servir a dois senhores.
tem problema a não ser do mundo. Problema nenhum. Para quem já está aqui tantas vezes, já veio para cá, a gente já veio para cá tantas vezes, mais uma. Uma hora esse trabalho vai ter que ser feito. Não tem jeito. E já que a gente está aqui, por que não começar agora? Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve a flor da personalidade ser esmagada em botão. Esmagada mesmo. Em botão. Nem nasceu, não deixa nem nascer. E o verme dos sentidos destruídos até não poder ressurgir. Não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida? A vida eterna. Que verdade? A verdade suprema. O caminho. Esse caminho. O caminho que é o caminho para a volta da casa do Pai. Pode fazer uma pergunta? Eu estava querendo fazer uma pergunta ali. Não, é só lembrar, né? Ele também disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Jesus falou isso. Exato. É uma verdade única. Todos os grandes sábios, todos os grandes seres, todos, Lao Tse, Pitágoras, Jesus Cristo, Maomé, Krishna, Buda e todos os outros falam a mesma coisa. Há só uma senda até ao caminho. Senda é caminho. Não, caminho não. Caminho é o jeito que você vai, né? Só chegado bem ao fim se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, porque então a escada abaterá e far-te-á cair. A sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos. E antes que possas tentar atravessar esse largo abismo da matéria, tens de lavar os pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. É uma advertência, né? Até forte. Então, espiritualidade não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque quando a gente entra no caminho e se propõe a trilhar o caminho, se a gente não seguir os preceitos, independente da religião ou linha ou escola que você esteja se propondo a praticar, faça aquilo com seriedade. Não entre de brincadeira. Por quê? Porque a paulada é braba. A queda é no lodo. Nossa, que maldade. Não, isso é aprendizado. Como mesmo o nosso irmão César disse. Cai e levanta, cai e levanta. Mas machuca. Mata os teus desejos, Lanu, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Faze calar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção no teu mestre, que tu, por enquanto, não vês, mas sentes. Esse mestre fica por conta de cada um. Pode ser um mestre interno, que está dentro de nós, só aguardando
a gente bater a porta do coração. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhas da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme, pura como um diamante que cintila, o fulgor não chegará à câmara. A luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão ao ouvido, por atento que seja, no estágio inicial. Então, veja só, esse caminho é para todos, não é para um grupo seleto. Tá aí, o caminho está aí, mas tem que trilhar. Tem que se propor com seriedade a fazer o trabalho. Não pode entrar de brincadeira por mera curiosidade, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. A curiosidade, ela é fruto de quem? Da mente, da enganação. Aí ele fala aqui, ó, no estágio inicial. Então, aí eu separei, fiz um outro gráfico para a gente tentar entender o que é isso. Aqui são os estágios de treinamento que cada um de nós pode executar. Esses estágios, esses passos são encontrados na Raja Yoga, nos Yoga Sutras de Patanjali. É Patanjali, né? Então, Patanjali, ele diz aqui, ó, que o primeiro estágio é chamado de yamas. São códigos morais que a gente deve observar. Para quê? Para se preparar para o caminho. Não matar, não agredir, não mentir, não roubar, não desperdiçar energia vital, não cobiçar. Yamas. Niyamas, conduta pessoal, pureza, contentamento. A gente reclama muito. A gente reclama de tudo. O que é a reclamação? Senão uma identificação com o mundo. Disciplina. Aqui entra um monte de coisa aqui em tapa. A gente pode disciplina. Eu sou um cara que tenho a preguiça muito forte em mim, né? Eu gosto de dormir. Então, para eu acordar é dureza. É aqui, ó, disciplina. Eu tenho que me impor uma disciplina. Eu tenho que jogar o celular longe, sabe? É a luta diária com o mundo e com nós mesmos. Essa batalha não é com o outro, tá dentro da gente. O estudo de si mesmo. Para de estudar para fora, comece a estudar quem é você. Olha para dentro. Renúncia. Entrega na mão de Deus as coisas. Libera um pouco essa carga. A gente não tem controle de tudo. Aliás, a gente não tem controle de nada. Nada. Asana, posturas. Aqui já começa a parte yogi, né? Então, esses daqui são passos do yoga, né? Do Raja Yoga. Você vê como uma coisa ela se converte e mescla. A gente está falando de budismo esotérico, tá? Isso daqui, dentro do Voz do Silêncio, tem isso daqui. Que aí a gente está falando de Raja Yoga. Então a gente já falou, ó, de Advaita Vedanta, a gente já falou de budismo esotérico, a gente já falou de cristianismo primitivo, a gente já falou, estamos falando agora de Raja Yoga, está tudo dentro da Voz do Silêncio isso. Inclusive os termos, né? Asana, posturas, são aquelas posturas yogis, né? Respiração, pranayama, aprender a controlar a energia do corpo através da respiração. Pratyahara, retração dos sentidos. Dharana,
Lembra lá no começo que ele falou de dharana? Concentração? Olha aqui, um dos estados super avançados, né, dentro dos Yoga Sutras, dentro dos passos aí de Patanjali. Aprender a concentrar. Concentrar o quê? A atenção focar no ser interno. Eu retraí os sentidos do mundo e volto a minha atenção para o ser, que está dentro do meu coração. Minha atenção é muito mais voltada para o ser do que para o mundo. É isso que é dharana. Dhyana, meditação. Aqui já é um estado de quase sem mente, né? No processo. A partir do momento que você está num estágio elevado dentro da meditação, você entra em Samadhi. Samadhi é justamente a unificação com o teu próprio ser, né? Você e o ser se tornam um só. Deixa de existir a separatividade. E agora a tua personalidade está perdida na personalidade. Olha, P pequeno com P maiúsculo. E agora a tua personalidade, Luciano, a partir de todo esse processo, está perdida aonde? No ser. Tu, para contigo próprio, imerso naquela personalidade, de onde primeiro irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? É a fagulha perdida no meio do fogo. A gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, tornado o todo e fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. E agora descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento, porque sábio és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Vê, tornaste a luz, tornaste o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca. A voz sem falha que ressoa, através de eternidades isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um, a voz do silêncio. Om Tat Sat. Eu sou aquilo. Aí termina o fragmento 1. Tá? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, pra gente, porque eu acho que tem alguns slides ainda para ver se a gente consegue chegar até o final. Segundo fragmento, os 2 caminhos. Aqui, nesse fragmento, ela fala da doutrina do coração, ela inicia falando da doutrina do coração e a doutrina do olho. A doutrina do olho é a doutrina exotérica. A doutrina do coração é a doutrina esotérica. Doutrina do olho, a doutrina do intelecto, do racional, do conceito. São os senhores da lei, os homens letrados, que comem enciclopédias, que devoram escrituras e saem papagaiando o que aprenderam nos livros. Só que é letra morta. Papagaio. Está falando o que não experimentou. Fala bonito. Né? Tem boa oratória. Mas não vem do coração. O conhecimento sagrado, ele só pode vir do coração. Só pode vir do coração. Ninguém pode te ensinar nada. Nada.
de que é verdadeiro. Até mesmo um mestre, ele vai te apontar o caminho. Ele não vai te falar é isso ou é aquilo. Nunca. Procura os caminhos, mas olha nu, ser puro de coração antes que comece a tua jornada. Antes que desde o primeiro passo aprenda a separar o real do falso. Discernimento. A gente fica fascinado pelas coisas, principalmente nesse mundo esotérico. Tem que tomar cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluz, né? Aprende o transitório do eterno. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma. A doutrina dos olhos da doutrina do coração. Ah, então eu não preciso estudar? Não preciso ler nada? Pode ler. Mas a doutrina do olho não vai te levar à bem-aventurança do nirvana. Você pode ler 1 milhão de livros. Não vai adiantar nada. Mas é uma preparação. Tem que saber distinguir isso. Te prepara para o caminho. Eu não tenho como subir se eu vou fazer... Eu sou um cadete da aeronáutica. Um cadete não tem como subir num jato logo de primeira. Pode perguntar. Se não adianta nada ler, por que existe a sala do aprendizado, então? Então, como eu estou dizendo agora, na realidade, não adianta nada quando a gente entra na sala do aprendizado e achar que aquilo é o must. Aquilo não é o fim. É um meio. Exato, é um meio. Estava fazendo a analogia do cadete, né? Que vai, ele estuda muito. Para você pilotar um Boeing, você tem que estudar muito. Não adianta eu chegar para um americano e ficar explicando para ele, cara, já viu açaí como é que é? Só tem no Brasil. Eu vou desenhar, vou fazer geometria, vou fazer um monte de gráfico, vou tirar foto. Ele vai criar uma ideia na cabeça dele, conceitos e tudo mais sobre aquilo, o açaí. Mas você tem que subir no avião. Você tem que comer o açaí. Então, nesse sentido de não servir para nada, é que não adianta nada eu entrar na aeronáutica, estudar e nunca subir no avião. Entendi. Tá entendendo? Entendi. É nesse sentido. É impressionante o símbolo. Na sala, a primeira sala, ignorância, a segunda, aprendizado, e a última, sabedoria. A do aprendizado é a do meio. Do meio? É a intermediação. Você precisa, é um meio para depois chegar no fim. Exatamente. Você vai ter que passar por ela. Você vai ter que passar por ela. Mas não fica nela. Não fica nela. Vai para a prática. Vai executar. Aqui, ele já começa a falar, a partir do momento do Samadhi, a gente está aí na 4ª iniciação, um total de 7 iniciações, grandes iniciações. O indivíduo que entrou nesse estágio, ele está na 4ª iniciação, ele recebe o título de Arhat. Na 7ª iniciação, ele recebe o título de Buda, o Iluminado. E ganha uma veste. Ele fala das 3 vestes. Cada uma dessas daqui é uma veste. A primeira veste é chamada de Nirmanakaya. É o corpo de Buda, que se encontra onde? No plano astral. Quando um Buda, ele deixa o corpo dele, ele assume esse corpo, essa veste aqui, chamada Nirmanakaya.
A segunda veste chamada Sambhogakaya, que é igual ao Nirmanakaya, mas contém, é adicionado as 3 perfeições. Uma dessas 3 perfeições, ela é a total ausência e conexão com as coisas do mundo. Tá? E a última veste é o corpo perfeito de Buda, o Dharmakaya. Você vê que eu coloquei bem pertinho aqui do Nirvana. O Nirvana representa o todo absoluto. A partir do momento que um Buda ele veste essa veste aqui, ele assume essa veste, ele simplesmente desaparece no todo. Se esquece absolutamente de tudo e de todos. São 2 caminhos. Quando nós chegarmos aqui, a gente está falando de uma estatura de consciência absurda aqui, tá? Nós estamos muito longe disso daqui. A não ser que tenha algum... Não sei também, né? Às vezes tem algum Buda aqui no meio. Provavelmente ele não estaria assistindo essa palestra. Quando a gente chega nesse estado, que todos nós vamos chegar nesse estado aqui, e a gente assume essa veste de Nirmanakaya, nós temos, que ele fala lá no começo, o caminho é um só, mas no final se divide em 2. É a senda aberta, o caminho aberto e o caminho secreto. São 2 caminhos que a gente vai poder escolher. E por direito e por mérito. Tá? Um dos caminhos é o caminho aberto, vai embora para o eterno. Se funde com o todo, é a gota caindo no oceano, acabou. Você não vai lembrar de mais nada, não tem mais corpo, não tem mais nada. Você desaparece no todo. E você vai viver a bem-aventurança do Nirvana. A bem-aventurança até o final do ciclo do sistema solar. Que aí também é um outro assunto também, né? Procura os caminhos, mas olha no ser puro de coração. Depois eu vou falar do outro caminho, o caminho secreto. Senão eu vou ficar me estendendo muito. Ser puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes que dês o primeiro passo, aprende a separar o real. Eu já fui para cá. Tá certo isso daqui? Ué. Acho que repeti. Aqui. Aprende que ao Bodhisattva que troca a libertação, aí que acontece? Tem outro caminho, que é o caminho secreto, ou o caminho da dor. Por amor à humanidade, esse Buda, esse Bodhisattva, ele renuncia àquelas 2 vestes do Dharmakaya, ele preserva, ele, por direito, ele poderia vestir essa veste, mas ele sabe que se ele vestir a veste do Dharmakaya, ele vai se esquecer deste mundo. Ele se funde ao eterno. E por amor à humanidade, ele abandona o Dharmakaya, ele renuncia o Dharmakaya, preserva o Sambhogakaya e fica dentro do Nirmanakaya para poder auxiliar a humanidade. Até que o último ser humano põe o pé nesse degrau aqui. É por isso que eles são chamados os Budas de compaixão, Bodhisattvas. Gautama Buda é um Bodhisattva.
aprende que há o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta, chama-se 3 vezes venerado. Ó candidato à dor através dos ciclos. Imagina que sofrimento, o quanto de tempo que demorou e de trabalho e de esforço para chegar naquele ponto e falar, renuncio. Em amor àqueles que ele olha para trás e vê a humanidade. É muito lindo isso, né? E por isso que é o caminho da dor. Porque ele tem que ficar num plano de consciência que é incompatível. Ele está vestindo um corpo que não é compatível à consciência dele. O caminho é um, discípulo, mas no fim duplo. Marcados estão os teus estágios por 4 e 7 portas. A uma extremidade a felicidade imediata, a outra a felicidade renunciada. Ambos são a recompensa do mérito. A escolha a ti pertence. Quando nós chegarmos nesse momento aqui, todos nós, a gente vai poder escolher ficar ou partir. Ou um toma-se os dois, o aberto e o secreto. O primeiro leva a meta, o segundo a imolação de si próprio. Assim, o primeiro caminho é a libertação, porém o segundo caminho é a renúncia. Por isso é chamado o caminho da dor. Tá? Agora a gente vai para o terceiro fragmento. Tem muito mais coisa nesse livro, tá? Eu estou só dando uma pincelada mesmo. Vale a pena vocês comprarem. É um livro pequeno, baratinho, mas muito profundo. É uma pérola. Tá? O terceiro fragmento, ele fala sobre as 7 portas que nos levam até o Nirvana. Upadia, a escola está feita. Anseio pela sabedoria. Resgate já o véu que escondia o caminho secreto e ensinaste o Jnana superior. Ele está falando aqui com um auto-iniciado, tá? Ele não está conversando aqui, nesse caso aqui, ele está falando com um auto-iniciado. O Jnana superior é o veículo superior. Mahayana, lembra? O teu servo aqui está, pronto para que os guies. Está bem, Sravaka. Prepara-te, porque terás de seguir sozinho. O mestre só pode apontar a direção. O caminho é um para todos. O meio de chegar à meta deve variar de peregrino para peregrino. Isso é outra coisa muito bacana também, da gente não menosprezar a religião do próximo, o que o outro, a forma que ele está caminhando. Cada um tem o seu caminho. Apesar da meta ser a mesma. A forma que a gente vai chegar varia de peregrino para peregrino. Vês bem, Lanu, esses portais levam o aspirante a atravessar o rio para outra margem. Nirvana, outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que abre a sua porta. E essas são as chaves. A primeira chave chama Dana, a chave da caridade e do amor imortal. É a primeira virtude que todos nós devemos praticar. Fora da caridade não há salvação. Isso é uma verdade. Porque através da caridade, o que nós praticamos? A compaixão. O momento que você faz um ato de caridade, você esquece de si mesmo. Você está olhando para o outro. Você não está olhando para si. Então é uma prática e é uma das chaves de ouro que levam ao Nirvana. Jesus, ele reforçou isso
Muitas formas. Porque é uma chave de ouro para a libertação do ser humano. A segunda chave chama Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos. A chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica. Isso é muito interessante. Chave da harmonia. É você agir de tal forma nesse mundo que você não gera mais karma. Mas como é que você faz isso, né? Porque você está agindo. Eu lembro de uma parábola. Quando eu li essa frase, me veio à cabeça essa parábola, né? De um mestre que estava sentado no pátio, assim, no monastério, observando dois discípulos discutindo, né? Estavam batendo boca lá no meio do pátio. Aí chegou um discípulo falou: vamos perguntar lá para o mestre quem é que está certo, se sou eu ou sou você. Aí um dos discípulos perguntou: mestre, não é verdade que se a gente fizer isso e aquilo, vai acontecer isso? Aí o mestre olha para ele: não é que você está certo? Aí ele foi todo feliz lá, né? Falar pro outro lá: o mestre falou lá, ó, tá vendo? Eu tô certo. O outro, pé da vida, voltou lá pro mestre e falou: ô mestre, tá de brincadeira, né? Ontem você falou pra mim que era aquilo lá que a gente tinha conversado, era assim, assim, assado, você veio falar o contrário pra ele agora? O mestre ficou olhando pra ele: não é que você tá certo? Você tá certo? Nisso tinha uma terceira pessoa olhando, né? E os dois discípulos falaram e começaram a discutir e foram embora. Aí chegou um outro discípulo que estava varrendo, né? Falou: mestre, você sacaneou os dois ali que eu vi, hein? Você falou que tá certo para os dois. Foi só para eles pararem de brigar, né? Aí o mestre olhou para ele e falou assim: você tá certo. Então, assim, é uma parábola que diz o seguinte: harmonia. Não tem contraponto, não tem um antagônico, não tem discussão. Porque nesse mundo aqui de maia, de ilusão, é confusão. Ninguém vai chegar num acordo. Pode olhar o mundo aí. Não tem acordo. Volta para dentro. Terceira chave, a paciência suave, que nada pode alterar. Quanto mais a gente vai para dentro, mais paciente a gente fica. E a paciência, de acordo com um ditado popular, é a mãe de todas as virtudes. E como é duro ser paciente, hein? É só a gente olhar para a nossa vida. Então essas portas aqui que a gente tem que atravessar não é moleza. Mas se a gente observar e tentar praticar cada uma delas, né, no nosso dia a dia, essas instruções são para um auto-iniciado, tá? Mas a gente pode começar a praticar essas questões na nossa vida. Quarta chave, Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, só a verdade vista. Outra chave também complicada de se conseguir. Indiferença ao prazer e à dor. Quem é que consegue ficar indiferente ao prazer e à dor? A morte de um ente querido, por exemplo. É possível ficar indiferente? Mas sente na pele isso, cara. Lembra da sala do aprendizado e a sala da sabedoria? Na pele, a dor, é ali que é o momento do aprendizado.
É duro, não é moleza. Não é só livrinho. Oi. Ele me lembrou uma... Boa noite. Ele me lembrou uma pessoa que falou para mim um dia, fale 1000 vezes cachaça, não vai dar nada, agora tome uma garrafa. É isso. É isso. Ah, não. Eu sou indiferente, eu sou frio. Veja, indiferença aqui não é frieza, tá? Porque a gente está falando de um Buda de compaixão. Não é frieza. Tem que saber diferenciar isso daí. Você ser indiferente à dor e ao prazer é você compreender, através da sabedoria revelada pelo seu eu interno, que tudo isso que você está vivendo é ilusão e é mentiroso, é enganatório. É uma compreensão, é uma sabedoria. Não é uma indiferença. Não é uma, tô frio, tô nem aí, tô me lixando. Não é isso. Não é isso. É compreensão. Chave 4. Víria. A energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. Vou passar rápido, senão a gente não vai conseguir terminar. Diana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva ao Naujor, para o reino de Sati. Sati é sabedoria, o eterno, e para a sua contemplação sem fim. E a última porta, Prajna, cuja chave faz de um homem um deus, criando um Bodhisattva, filho dos Dhyanis. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Eu preferi finalizar aqui, né? A gente poderia falar um pouco mais, mas aí vai ficar muito extenso. Aí eu recomendo que vocês adquiram esse livro. Se puderem, adquirir também o glossário teosófico. Então, um livrinho desse tamanho, de 70 páginas, que necessita de um livrinho desse tamanho aqui, com quase 500 páginas. Vai ajudar, se vocês conseguirem, adquirir o glossário teosófico, porque tem muitos termos em sânscrito e muitos termos teosóficos que ajudam na compreensão. E aí, a Voz do Silêncio, ela finaliza com essa frase, né? Saúdo-vos, ó homens de Mialba. Mialba é um termo escrito em Senzar, que significa planeta Terra. Ops. Saúdo-vos, ó homens de Mialba. Um peregrino regressou da outra margem. Nasceu um novo Arhan. Paz a todos os seres. Um peregrino regressou da outra margem, do Nirvana, por compaixão e por amor à humanidade. E nasceu um novo Arhat, um Arhan, um salvador do mundo. E é isso, meus irmãos. Agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta. Tá bom. Santo Sanctorum. Quer fazer uma pergunta? Deixa eu pegar o microfone. Ah, tá. Tudo bem. Boa noite, Luciano. Boa noite. Essa última frase do livro faz remeter de que foi ela que escreveu. Foi ela que escreveu. Tá. Então, isso faz remeter que ela tomou o caminho oculto. Provavelmente. Tá bom. Então, acho que isso para mim acabou ficando óbvio. Né? É. Tá bom.
Obrigado. Muito provavelmente. Mais alguma pergunta? Tem pergunta ali. Boa noite. Boa noite. Tinha outras perguntas, mas a última frase sobre o Salvador, vai. Parecia que era tão fácil vir um Salvador. E agora? Então, esse Salvador não é o Salvador que a gente está acostumado a ver nas novelas da Globo. Não é o Sassamutema, né? Não é esse Salvador. Esse Salvador é um ser de altíssima hierarquia que atingiu estados de consciência elevadíssimo e se mantém, por amor à humanidade, no plano astral. No mês de maio, tem um festival chamado Festival de Vesak. Esse festival ele é feito para lembrar Buda da sua partida. E ele é invocado nesse momento. Então, uma vez por ano, o Buda, o Bodhisattva, Nirmanakaya, ele emana irradiações de benesse, energias de amor, de paz, de harmonia, para toda a humanidade. Então você fala, mas está cheio de guerra aí, cara. Está cheio de coisa errada acontecendo. Se ele não fizesse isso, estaria pior. E se muitas instituições espiritualistas não estivessem atuando hoje no planeta Terra, junto com esses grandes seres, a humanidade estaria muito pior. Muito pior do que está hoje. Não. Eu não acho que não precisa. Os tratados estão aí, os escritos estão aí. A gente precisa fazer o trabalho. Muito obrigado. Até mais uma pergunta aqui. Obrigada. É rápido. Boa noite. É interessante porque quando na área de educação, por exemplo, a gente vê assim, tem aluno que ele vem assim pronto, ele parece que, enfim, por vários fatores, ele vem realmente para aprender, talvez a questão técnica mesmo, um aprendizado mais técnico. E é uma coisa muito bacana, mas também é muito emocionante, quer dizer, é um processo duríssimo quando vem aquele aluno assim, dificílimo. Né? O sujeito, no primeiro ano, ele nossa, fica chocado. Que pessoa é essa? E aí vai passando, quando vai chegando no 9º ano, ele, muitas vezes, ele não vai ter toda aquela questão técnica do aprendizado do outro, mas ele começou a se transformar numa outra pessoa. Então, eu digo assim para os colegas, gente, é uma coisa assim, um pouco processo civilizatório. A pessoa, isso aí. No final daquele ciclo ali, a pessoa, às vezes no final mesmo, a gente percebe que deu um clique na pessoa. E depois você vai encontrar aquela pessoa ali num outro lugar e realmente algo se modificou ali. Então, mas assim, o processo todo não é fácil. Isso. E assim, não é uma coisa sofrida. E assim, não é um processo rápido também. Né? Então, quando um Buda ele chega no estado de Nirmanakaya, se diz na filosofia esotérica que demora 7 vidas para ele chegar ao estado de Nirvana. Veja só. Um Nirmanakaya demora 7 vidas para chegar no Nirvana. Você imagina a gente. Quantas vidas vão precisar? Tem uma perguntinha ali. Mas isso não é para a gente desanimar, não. Vamos trabalhar. Boa noite. Boa noite. Então, com a última frase, eu não sei se eu interpretei assim: bem-vindo, peregrino, né? Depois de todo esse ensinamento, depois de passar pelas 3 salas, então você despertou. Seria isso? Então, pode ser qualquer um. Qualquer um. Que desperte e que atinja o Nirvana. Mas aqui, especificamente, ele está falando... deixa eu ver se eu posso fazer uma analogia. Senhor dos Anéis. Quem assistiu o Senhor dos Anéis aqui? A gente tem lá
que é a história do a mitologia do herói, a mitologia não, a jornada do herói. É muito similar à jornada do herói. Aliás, se a gente olhar a jornada do herói, é exatamente isso.